Você que pretende ser perito, perito judicial ou perito assistente, né, atuar como assistente técnico, um item que você precisa ter para poder vencer as barreiras, para se tornar perito e até mesmo quando estiver perito, sem dúvida nenhuma, é você ter resiliência. E como ter resiliência? Como você superar as dificuldades? É justamente isso que eu vou comentar aqui nesse vídeo curto, mas de extrema importância para mudar o seu cenário ainda esse ano 2025 e se tornar perito judicial e fazer as coisas bem mais leves. Ou seja, você conseguir não te aborrecer por problemas que apareçam. Aliás, o bom profissional é aquele que sabe resolver problemas. E aí eu vou te explicar como eu fiz e como você pode fazer para poder superar as dificuldades. Então vamos lá. Primeira coisa, resiliência. Qual que é a chave do sucesso nas perícias, tá? Então, eu vou te falar de alguns itens que pode contribuir, aliás, pode não, vão contribuir para você conseguir ser uma pessoa mais resiliente e ter resultados, né? Conseguir os seus objetivos. Muitos dos profissionais e muitas das pessoas, elas desistem no primeiro problema. Isso porque os nossos pensamentos, a parte psicológica que move o homem e a mulher, ele sempre tende a ser mais negativo e não ser positivo. Sabe aquela história quando tem um copo que está no meio, você olha, nossa, mas está quase no final, quase não tem água. E o otimista, o positivo, o contrário de você, ele olha assim, nossa, tem bastante água, me dá aqui que eu quero esse copo d'água. Então, é muitas vezes de como você vê a situação e como você aproveita aquela situação que aparentemente é ruim, mas você vai transformá-la em uma situação boa. Então, primeira coisa, você tem que ter objetivos claros, tá? Para poder conseguir atingir os seus objetivos. Então, aqui eu vou te falar nesse slide como que você pode fazer para ter mais resiliência. São alguns pontos chaves que vão te ajudar a você não desistir, a superar as dificuldades e ser mais resiliente e, consequentemente, atingir seus objetivos, seja como perito, seja como assistente técnico ou em outra atividade, profissão que você tenha. Então, primeira coisa, tenha objetivos claros. Muitas vezes, nem você mesmo sabe aonde você quer chegar. Se você não sabe aonde quer chegar, como você vai dar o primeiro passo? Como você vai subir a escada, né, os níveis, os módulos para poder chegar até onde você quer alcançar? Você precisa ter objetivos claros. É importante que você coloque no papel, reflita sobre eles, veja se é isso mesmo que você quer, para aí sim você começar a dar os primeiros passos e seguir até chegar ao seu objetivo final. Network é uma situação hoje cada dia mais necessária. O que é o network? Nada mais é de você ter uma rede de relacionamento, conhecer pessoas. E como que eu faço isso, Rogério? Existem vários caminhos. Network é a sua rede de relacionamento. Por que isso é importante para a resiliência? Porque é muito comum problemas que você tenha e não sabe como resolver, de repente na sua rede de relacionamento, as pessoas sempre vai ter um que saiba, que já passou por aquele problema, e aí ele pode te ajudar, te dar um atalho, te dar um caminho para você conseguir resolver o problema. E a resiliência é isso, né? Você está sempre sendo minado com problemas e não sabe como resolver, então em muitas situações você acaba desistindo. A partir do momento que você sabe quem já passou por aquele tipo de problema e superou aquele obstáculo, de repente aquele caminho ele pode ser o mesmo para você. Então é muito importante você se relacionar, conhecer pessoas, fazer cursos, porque nos cursos você conhece outras pessoas, participar de eventos, atividades do seu segmento, tudo isso vai te ajudar a conhecer novas pessoas e, consequentemente, fortalecer aquilo que acaba gerando problema para você, ou seja, você ser uma pessoa que não é resiliente, que desiste no primeiro momento. Então tudo isso acaba contribuindo para você ser uma pessoa mais forte, mais equilibrada e conseguir superar muitas das dificuldades, tá? Ser positivo. Então, ser positivo é aquilo que eu falei do copo d'água. Então, você tem que estar sempre com aquela expectativa de conseguir resolver aquele determinado problema, de conseguir fazer aquele trabalho, aquela atividade. Quando você vai, isso é comprovadamente falado já por muitos cientistas, por muitos pesquisadores, que quando você vai de peito aberto, quando você vai com pensamento positivo, a tendência é que você tenha mais facilidade e que, de alguma forma, acaba realmente acontecendo a solução daquele determinado problema. Então, seja positivo. Aliás, muitas pessoas preferem trabalhar em ambientes com outras pessoas que elas sejam positivas, né? E não negativas. Imagina você trabalhar com uma pessoa negativa, que tudo vê problema, fica o dia todo não encontrando facilidade, acha que tudo na realidade é uma dificuldade, e isso acaba contaminando outras pessoas também. Então as pessoas normalmente elas gostam de trabalhar, de atuar com as outras pessoas que sejam positivas.
Administrar emoções. O que é administrar emoções? Muitas às vezes a gente acaba esquentando a cabeça e quando a gente para analisar e ver realmente o fato daquela determinada situação, a gente percebe que a gente está exagerando, que de repente eu poderia fazer aquilo com muita tranquilidade. Eu não preciso esquentar a cabeça simplesmente porque é uma situação que eu não estava esperando. Tudo bem, eu vou analisar aquela situação, vou ver como resolve, se for o caso vou pedir ajuda, vou pedir, solicitar que de repente meu colega de trabalho também faça uma análise ou até mesmo dê a opinião dele, vou falar com o meu chefe, vou falar com o meu familiar, mas eu vou resolver o problema, tá? Então, não fique assim transtornado logo quando chegar aquela determinada situação. Procure resolver ela da melhor forma possível, com a maior tranquilidade possível. Isso é muito comprovado no meio de trabalho, que as pessoas, os gestores, chefes, eles apreciam pessoas, funcionários que não vê nenhum tipo de limitação, ou seja, ele vai de alguma forma resolver aquele problema. Ele vai pesquisar na internet, ele vai no YouTube, ele vai no Google, mas ele vai conseguir resolver aquele problema, ou pelo menos ele vai trazer algum dos caminhos para poder a gente juntos, né, a pessoa e o chefe, conseguir escolher qual que é a melhor opção. Então, fique tranquilo, não se preocupe, você vai conseguir resolver o problema. Talvez não no primeiro momento, mas logo na sequência, depois de você avaliar todas as possibilidades, você vai encontrar a solução e vai conseguir levar isso para o seu chefe. Moderar o estresse. Então, o estresse, o que você pode fazer para moderar o estresse? Você pode fazer várias coisas. Exemplo, você pode fazer, o pessoal faz yoga, atividade física. Tem várias formas aí de você hoje em dia para poder aliviar o estresse. Praticar um hobby, de repente, nas horas vagas, tudo isso vai te ajudar a você controlar e moderar esse estresse. Reformule o pensamento. De repente você tem um pensamento negativo a vida toda sobre uma determinada situação, mas você já reavaliou, porque às vezes o cenário mudou completamente, é uma outra situação, e você ainda está com aquele pensamento antigo que você definiu lá atrás. Então é importante que a gente tenha sempre uma reavaliação. Somos seres que estamos sempre evoluindo, então a gente precisa também reformular os nossos pensamentos, tá? Então esses são alguns dos itens que fazem toda a diferença quando você pratica, quando você executa nesse caminho. Entendendo a superação de desafios. Superar desafios é essencial. A resiliência permite transformar obstáculos em aprendizado. É isso mesmo. Então, muitas vezes, quando você termina de resolver aquele determinado problema, aí você vai analisar o que você fez, como que você fez, e todo o cenário do modo mais geral, você vai falar assim, caramba, isso foi legal ter acontecido porque me deixou mais resiliente, me deixou, que nem o pessoal fala, com a casca grossa, dura, né? Ou seja, eu estou mais preparado a partir de agora para uma outra situação dessa ou para uma situação similar, ou eu vou tirar aquele aprendizado para várias outras situações que acontecem no meu dia a dia. Então, transformar obstáculos em aprendizados, você tirar o positivo daqueles problemas, é muito saudável. Isso fortalece a capacidade de enfrentar o futuro, as próximas situações, tá? Então, tenha uma visão clara, mantenha um foco nos seus objetivos. É muito fácil acontecer uma determinada situação, um problema novo ali, e você simplesmente larga o seu foco principal, quando de repente não era o momento certo para você fazer isso. Aquela outra situação poderia aguardar um pouco, ou não, mas para isso você tem que estar sempre reavaliando, se adaptando conforme as situações vão surgindo. Seja flexível e adapte-se a mudanças, né? Então você... É muito comum dentro das organizações, vai ter uma mudança, uma reestruturação, e muitos funcionários de cara já vê como tudo negativo e já falam, nossa, é um problema. Saiba que as mudanças é que geram as melhores oportunidades. É aí que o dinheiro muda de mão. Então, seja flexível, adapte-se às mudanças. Eu sempre gostei de mudanças nas organizações que eu passei, e quando chegava para mim, eu via como oportunidades de melhoria, de crescimento para mim e para a equipe. Então, você tendo esse olhar, acaba te ajudando a crescer dentro da organização, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. O aprendizado, aprenda em cada experiência. Então, tudo que acontece é uma experiência. Vou dar um exemplo muito fácil de você entender. Dentro do marketing digital, por exemplo, né? A gente faz anúncios e nem sempre os anúncios são bem sucedidos, porque algum problema apareceu. Mas geram dados importantes sempre, em todas as situações. E eu pego aqueles dados, aquelas importações, os nichos que nós oferecemos, os nossos produtos, ou até mesmo o profissional que nós abordamos para poder oferecer e não acabou dando certo.
e não teve aquisição, mas não tem problema, gerou informações, dados. Eu estou vendo o que aquele meu público, com aquela série de avaliações, com aquela série de levantamentos que eu fiz. Então eu pego essas informações para fazer um anúncio, fazer uma coisa mais acertada, mais nivelada, tentando mirar o alvo e, consequentemente, ter mais resultados. Mas para poder chegar nessas conclusões, eu preciso dos dados, preciso das informações, né, das estatísticas. E como que eu faço isso? Tentando, e muitas vezes essas tentativas não querem dizer que vão ser assertivas, mas com o passar do tempo, eu usando aquelas informações, com certeza ela vai ser mais assertiva até a hora que eu vou atingir o alvo. E esse é o meu objetivo, acertar o alvo, fazer que mais e mais pessoas tenham conhecimento da minha empresa e dos nossos produtos, sejam eles cursos ou serviços. Mas eu preciso estar sempre nessa condição de aprendizado. E por isso, quando eu tenho um bom aprendizado, consequentemente, eu vou ter êxito, vou ter resultados lá na frente. Tá bom? Então, fique sempre atento com relação a isso. Bom, algumas técnicas para lidar com dificuldades. É sempre bom repetir, né? Gerenciar o estresse, buscar apoio são fundamentais, como eu falei no início. Desenvolver habilidades de comunicação é crucial também. Hoje a comunicação é muito importante, tá? O principal problema das organizações, isso já diversas pesquisas realizadas apontam que a comunicação é um dos principais problemas dentro das organizações, se não o primeiro problema, tá? Então, por isso que ter uma boa comunicação, ela é importante e vai te ajudar a chegar no seu objetivo, controlar as suas emoções, sem dúvida nenhuma, ter mais resiliência também. O gerenciamento do estresse, técnicas de relaxamento. A meditação, eu tinha até comentado no slide anterior, técnicas de respiração, é bem interessante. Existem várias técnicas que você faz para poder controlar suas emoções e você faz esses exercícios, né, de respiração e eles vão te acalmando, te tranquilizando e te deixando uma pessoa mais equilibrada. Organização do tempo. Quando você não tem uma organização do tempo, vai fazendo tudo aleatoriamente, sem se planejar, isso acaba te estressando mais e é um dos motivos também que faz as pessoas desistirem. Você trabalhar isso vai te ajudar e muito na sua resiliência. E exercícios físicos, né? Sem dúvida nenhuma, os exercícios físicos é uma forma muito interessante de te ajudar, não só fisicamente, mas mentalmente também, tá ok? Apoio, busque ajuda com colegas e mentores. Por isso que é sempre muito importante você estar sendo direcionado por um mentor, ter um professor, um mestre, uma pessoa que te oriente e mostre o caminho para você chegar nos seus objetivos de uma forma mais rápida. Esse mentor, normalmente, ele já passou pelo problema que você teve, quando você busca uma pessoa na área que você quer, e ela vai te direcionar, evitando os caminhos piores, ou seja, ele vai te colocar no caminho melhor para você ser mais produtivo e alcançar os seus objetivos o mais rápido possível. Comunicação, volto a falar dela, de tão importante que ela é a habilidade de expressar ideias com clareza. Tenha certeza daquilo que você está passando de informação, realmente essa informação foi clara, se a pessoa entendeu e ela vai realmente executar da forma que você colocou ali a situação, tá ok? Então, para o próximo slide, técnicas para lidar com dificuldades, tá? Então, há técnicas para superar as dificuldades, gerenciar estresse e buscar apoio, são fundamentais para desenvolver habilidade e comunicação, é crucial. São fundamentais e desenvolver habilidades de comunicação é crucial. Bom, mentalidade positiva, novos problemas. Quando você tem uma mentalidade positiva, novos problemas você vai conseguir resolver, sem dúvida nenhuma, de uma forma mais rápida e inteligente. Construir uma mentalidade positiva é essencial. Encare os problemas como oportunidades de aprendizado. Acredite na sua capacidade de superação. Tá? Uma das coisas que eu vejo muito, o motivo de as pessoas desistirem, não serem resilientes, serem mais estressadas, porque muitas vezes ela mesma não acredita nela. Tá? Ela está indo pelo caminho certo, ela sabe a solução, ela tem se capacitado cada vez mais, mas ela tem medo, tem receio. Tá? Ela tem um medo que chega a paralisar. Você tem um certo medo para tudo na vida, é interessante porque te faz ser uma pessoa mais observadora, mais preocupada. Mas esse medo, ele não pode te paralisar. Quando ele te paralisa, é uma situação que acaba te atrapalhando, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal, tá? Então, novamente, para poder você ter uma mente positiva e conseguir solucionar problemas, tenha foco na solução, tá? Às vezes eu vejo a pessoa falando só do problema, tá, mas e a solução? Ela não foca na solução. A partir do momento que teve o problema,
Você tem que resolver, você tem que direcionar, você tem que focar na solução do problema e não ficar falando só no que aconteceu, no problema, sendo repetitivo, afastando outras pessoas. Então tome cuidado com isso. Foco na solução. Direcione sua energia para resolver o problema e não colocar todas as forças, toda a sua energia só na parte negativa, naquilo que já se passou e não tem como resolver. Gratidão. Agradeça pelas pequenas conquistas. Muitas vezes você está pensando só no topo lá da escada, né? Lá no segundo, no terceiro nível. Mas e esses degraus que você subiu? Né? Você tem que valorizar toda vitória, pequena que seja. É importante que você se valorize, que você comemore e saber que está indo pelo caminho certo. Você agradecer pelo êxito, mesmo que seja pequeno, isso também fortalece e reforça o direcionamento para onde você deve ir, ou seja, o objetivo que você quer alcançar. Tá? Autoconfiança, acredite no seu potencial. Você tem um potencial. Muitas vezes você não sabe se posicionar, colocar, se valorizar para a pessoa que está te analisando ou para os demais, porque você não acredita em você, você está com receio, está com medo. E muitas vezes eu vejo isso constantemente. A pessoa sabe mais do que todos os outros ali que estão participando de um determinado projeto, né? Mas ele tem tanto receio, tanto medo, que ele acaba não se posicionando, não falando e acaba se anulando. Não faça isso, tá? Você tem sim conhecimento. O que você muitas vezes precisa, se você é um cara que estuda, está sempre fazendo análise do todo, todos esses itens que eu falei, mas às vezes você tem, no final você acaba tendo receio, medo de se posicionar. Então se posicione, tenha confiança, acredite em você. Estratégia para manter a motivação. Manter a motivação em meio às adversidades. Tá? É desafiador. Defina metas realistas e celebre cada progresso. Lembre-se do seu propósito. Qual é o seu propósito? Né? O seu filho, sua esposa, dar uma condição bacana para a sua família. Então isso acaba ajudando a você não desistir, a você ser mais resiliente. Lembre-se, né, sua mãe, ajudar o seu avô, sua avó, está numa situação complicada, qual que é o seu objetivo? Né? Lembre-se do seu propósito. Tenha metas realistas, tá? Divida os grandes objetivos em pequenas metas. Às vezes é melhor você ter uma única meta gigante, você vê quais são as etapas para chegar até aquela meta maior, gigante, e aí você vai fazendo aos poucos, vai subindo e vai comemorando essas vitórias que você tem das pequenas metas ou micrometas. Tá? Comemore cada conquista e o propósito. Lembre-se do porquê você começou, por que você está querendo chegar naquele objetivo. Aprendendo com obstáculos o crescimento. Né? Então, os obstáculos são oportunidades de crescimento. Analise cada situação e identifique os aprendizados. Use essas lições para evoluir. Analise de cara, entenda a causa do problema. Tá? Número 1 aqui. O aprendizado, identifique as lições. Né? Falei em vários momentos que como é importante você reconhecer aquelas pequenas lições, aquelas pequenas vitórias, porque isso serve como aprendizado. E você dessa forma você vai estar sempre crescendo. E a evolução, use o aprendizado para crescer, para subir, para novamente se desafiar. E dessa forma você continuar uma crescente, continuar subindo até o topo do seu objetivo principal. E quando você chegar naquele objetivo principal, você trace outros objetivos. O ser humano, Deus colocou os seres humanos para sempre estar crescendo, estar sempre em desenvolvimento. E muitas vezes você tem essa capacidade. Simplesmente às vezes você não executa. Você não é uma pessoa resiliente. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para poder te ajudar, te mostrar o caminho que você deve seguir para alcançar os seus objetivos. Tá? Então lembre-se disso, dos seus objetivos. Resiliência na perícia, mas poderia ser em qualquer tipo de segmento. A resiliência é fundamental para todos. Ela permite superar desafios e crescer. Acredite na sua capacidade de vencer. Tá? É muito importante. Não se menospreze. E eu acredito que você seguindo esse caminho, fazendo esse ponto de reflexão, você vai atingir os seus objetivos. Tenho certeza disso. Mas para isso, você precisa seguir esse passo a passo, esse caminho aí de superação e de resiliência para você se tornar um grande perito judicial ou um grande assistente técnico. Ou se você está assistindo aqui não é da área de segurança, mas o princípio ele é o mesmo. Espero que você tenha gostado. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.